Olá, crianças. Boa tarde. Como é que vocês estão? Hoje é a nossa revisão das provas de artes e história, certo? Nós vamos relembrar tudo que nós estudamos, tá bom? Nós vamos relembrar todos os nossos assuntos de história, dados lá na matéria de história, e todos os assuntos que nós estudamos em artes, tá bom? Vamos começar por história. História, nós vamos falar um pouquinho sobre os documentos. A Pro ensinou para vocês que ao nascermos, nós obtemos um documento que se chama certidão de nascimento. Todo cidadão, ele precisa ter, ou seja, ele precisa, o pai, a mãe, ao ele nascer, tem que levar esta criança ao cartório, para que é um cartório de registros, né, aonde é registrada essa criança. É lá que o pai e a mãe colocam o nome da criança, escolhe o nomezinho da criança, coloca lá no papel, a data que a criança nasceu, qual é a outra informação? Quem são os pais dessa criança, o nome do papai e da mamãe, coloca também a testemunha que tem ali no cartório, o dia em que foi feito esse registro dessa criança. Então, é para isso que serve uma certidão de nascimento, para que um cidadão ele seja reconhecido, né? Porque se ele não tiver uma certidão de nascimento, ele não pode fazer nada. Inclusive, para ele fazer uns outros documentos, será necessário primeiro ele ter identidade, tá certo? Temos também outros documentos que nós podemos ter. A identidade, documento de identidade, como a Pro falou. Temos a carteira de trabalho, é onde se registra os trabalhos que a pessoa passou, os empregos que a pessoa passou. Temos também carteira, né, de habilitação, né, que é uma carteira de motorista, que nós chamamos de carteira de habilitação, é quem dirige e ela se habilita a dirigir, certo? Temos também passaporte e título de eleitor, né, e inúmeros outros documentos na vida de um ser humano, né? Temos vários documentos. Outra coisa que nós vamos lembrar aqui, os direitos da criança. Um direito muito importante de uma criança é o direito à educação. Toda criança, ela precisa ir à escola. E quem é que vai garantir que esse direito se cumpra na vida de uma criança? É o Estado e a família. A família, ela tem um papel muito importante na vida da criança. E é a família que leva a criança à escola. E o Estado, ele tem toda a obrigação de assegurar o direito de essa criança estudar, né? Ele tem que dar todas essas condições, porque existem, como a Pro já falou com vocês, existe a escola particular, mas existe a escola que é pública, ou seja, o pai e a mãe não precisa pagar. Lá eles têm livros, eles têm fardamentos, eles têm merenda escolar, tudo pago pelo governo. Então, no caso, é dever do Estado e da família assegurar que a criança ela tenha o direito à educação, certo? Outra coisa que nós falamos são as fontes históricas, certo? As fontes históricas, né? Aqui, elas são usadas, no caso, fontes históricas, são usadas para estudar fatos do passado. E elas são diferentes entre si. Como nós estudamos, né? Existem alguns tipos de fontes que nós vamos falar aqui, fontes históricas, certo? E cada uma ela é representada de uma forma. A fonte histórica, ela vem para, como é que diz assim, falar de fatos que aconteceram
anteriores, que eu não participei, que você não participou. Então, existem as fontes históricas. Vamos saber quem são essas fontes históricas, certo? Tem fontes que elas podem ser materiais, né? Daqui a alguns anos, talvez um piloto ele seja uma fonte histórica. Esse quadro ele já está se tornando uma fonte histórica, porque antigamente nós usávamos um quadro chamado quadro negro e ele era verde escuro aqui e se escrevia com o giz. No lugar do piloto era o giz. Então o giz, o quadro negro, eles viraram uma fonte histórica da escola do passado, né? Então, tudo que se passa em uma humanidade e vai ficando para trás, aquilo que sobra, aquilo que está lá como resquícios, ou seja, como materiais que sobra, digamos que um exemplo, né? Brinquedos velhos encontrados em alguma casa antiga, podemos ver pedaços de materiais, de jarros quebrados, de quadro, molduras meio que danificadas, que registram as histórias do passado, certo? Então, isso são chamados de fontes históricas. Temos a fonte escrita. Quais são as fontes escritas? Fontes históricas, no caso, fonte escrita. São os jornais, né? As cartas antigas. Quando Pedro Álvares Cabral vinha para o Brasil, ele escreveu uma carta, sabe? Quando a escrava Isaura foi libertar os escravos, ela escreveu uma carta. Então, essas cartas foram guardadas e estão lá para provar que no passado aquela lei foi escrita e ficou lá em uma carta, né, escrita por uma pessoa importante, que libertou os escravos, ou que libertou o Brasil, seja o que for, né? Temos também as fontes visuais. O que podem ser as fontes visuais? São as fotografias, né? Temos várias formas de fontes. Aqui, ó, os momentos e as situações que ocorrem em diferentes épocas, eles podem ser registrados por meio de fotografias, gravuras e pinturas também fazem parte das fontes visuais, certo? Pinturas de quadro antigo, filmagens, né? E aí vai. Fontes orais. As fontes orais, né? Elas eram as conversas com os familiares, né? Os relatos e as entrevistas. Então, quando você conversa com um familiar e você entrevista ele, você pergunta a ele sobre algo do passado, ele está ali passando para você um conhecimento de algo que já passou, que você não viu, mas ele está passando para você oralmente, ou seja, falando. Fontes materiais são pedaços, né, de coisas, objetos como roupas, né? Tem roupas lá daquele passado, ó, que estão no museu. Temos as esculturas, acessórios, brinquedos, materiais escolares, ferramentas, tudo isso que veio lá do passado e que hoje já não se utiliza mais, elas são fontes materiais. E as fontes imateriais são as fontes como algo que a gente, né, não pode tocar, que a gente não pode pegar, certo? Ou seja, uma tradição de um lugar, a dança, a cultura, né? Digamos assim, aqui na Bahia nós temos a cultura da capoeira, nós temos o candomblé, nós temos a cultura africana, ela tem muita influência sobre nós, os brasileiros. Então, aqui a nossa cultura é de uma forma. Se você for lá para outro estado, digamos que você vá para o Ceará, para São Paulo, a cultura lá é outra. Então, são fontes imateriais, são tradições que são passadas para mim, para você, e aí nós aprendemos um pouco mais, não é assim? Pois é. Agora, a prova vai falar um pouquinho de artes. Eu espero que vocês tenham entendido a primeira parte, tá bom? São coisas fáceis que nós vamos dar na nossa avaliação, certo? Bem, nós falamos do autorretrato. O que é um autorretrato? Quem lembra que a Pro falou?
Autorretrato é um retrato de si mesmo. É quando o artista, ele desenhava ele mesmo. Mas como eu vou desenhar a mim mesmo? Como é que esses artistas faziam? Eles usavam o espelho. Porque eles não poderiam desenhar a si próprio sem se olhar. Então, todo artista ele olha alguém para desenhar. Só que no caso dele mesmo, o autorretrato, ele se olha e vai pintando, certo? Então, o que é um autorretrato? É um retrato feito de uma pessoa de si mesma. Eu pego e vou fazer um retrato meu. Eu estou fazendo um autorretrato, certo? Tivemos vários artistas, né, que fizeram autorretratos, certo? Também a pintura de observação. Como é feita a pintura de observação? Alguns autores, eles passaram a fazer isso como um determinado autor chamado, né, Auguste Renoir, né, em 1874 ele fez uma pintura da família de um outro pintor chamado Monet, Madame Monet e seus filhos. Era um retrato de uma família. Ele viu essa família, vou colocar bem de pertinho para você observar. Ele viu essa família aí, ó, sentadinho, viu? Esse aqui é Monet, aqui é sua esposa e seus filhos, e ele correndo, pegando algumas galinhas. Ele achou aquilo interessante e fez um retrato. Então, isso se chama retrato de observação. É quando eu observo para pintar. Outro assunto são as músicas na antiguidade, né? A música era muito, assim, influenciava muitas pessoas. Como até hoje, né? Nós vemos muitas pessoas que amam a música, né? Então, a música, ela trazia muita influência na vida das pessoas. Marcavam histórias, marcavam casamentos, marcavam a vida do vovô, da vovó, né? Então, só que como é que as pessoas ouviam essas músicas? Não era como nós. Nós colocamos hoje aonde? Geralmente é no YouTube, né? Pega o celular, conecta a um radinho e ali no Bluetooth, pega tudo, vê tudo, ouve a música maravilhosa, vai lá, escolhe o que quer. Antigamente era diferente. Existiam os discos de vinil, que era, geralmente as pessoas ouviam as músicas. Existiam também as fitas cassete, que eram fitas usadas para gravar músicas, o que quer que seja, e você ouvia em um rádio aquela fita. Outra coisa que as pessoas, né, geralmente era assim que era gravado. Hoje se grava num pendrive, né? Assim, você pega um pendrive, um cartão de memória e grava aquela música, aquilo que você quer ouvir. Mas antigamente era o quê? A fita cassete, certo? Pois é, eu espero que você tenha gostado dessa revisão e tenha aprendido um pouquinho mais com o Pro. E amanhã estamos aqui novamente para a nossa próxima revisão, tá bom? Boa tarde, tchau, tchau.